Amém? Podem sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, em primeiro lugar eu quero glorificar a Deus, né, porque ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a majestade para sempre. Se não for Deus, ai das nossas vidas. A Bíblia diz no Evangelho de João que sem Jesus nós não podemos absolutamente nada. Então, obrigado a agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, né, agradecer ao pastor Luciano, a pastora Jô, né, que gentilmente estenderam esse convite para que nós pudéssemos estar aqui congregando juntamente com os irmãos. Eu vim hoje juntamente com a minha esposa, né, minha amada, fiel e eterna esposa que está ali, minha intercessora fiel, o amor da minha vida, a única mulher da minha vida. E só para acrescentar informação, esse ano nós estamos completando, esse mês estamos completando 27 anos de matrimônio. 27 anos de matrimônio. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bom, me perdoe porque eu estou sem paletó e eu não sabia, né, que eu ia ficar tão arrochadinho nessa camisa. Então me desculpa. Louvado seja Deus. Igreja, eu trago um abraço da Igreja do Evangelho Pleno, lá de Matriz de Camaragibe, e também em nome do apóstolo Hélio e da apóstola Graça, a paz do Senhor. Amém? Tem um louvor que diz assim, olha. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Alguém pode ajudar? Mas houve uma especial, foi a mais certa, que escolhi a melhor. Que eu já fiz em toda a minha vida, por isso sou feliz em aceitar Jesus. Aleluia! Pois erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, por isso sou feliz em aceitar Jesus. Sinceramente fui. Amém? Eu não sei você, mas na minha vida, a melhor coisa que eu já fiz foi entregar a vida para Jesus. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a majestade. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 17. Eu faço parte dessa família. Amém? Louvado seja Deus. Está no teclado, pastor? Tem alguém? Se tivesse alguém, tá ok. Apocalipse 22, 17. A Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem, aquele que ouve, diga, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu ia pedir ao irmão se pudesse solar. Você pode ficar solando, meu irmão? Em nome de Jesus. Veio para a obra, tem que trabalhar. Caiu na seara, tem que trabalhar. Não é verdade? Louvado seja Deus. Amém? Vou repetir mais uma vez. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Louvado seja Deus.
Eu quero dizer ao Senhor, eu quero dizer à igreja, irmãos, é o seguinte, que o pastor Luciano, ele teceu um comentário aqui quando ele falou acerca das minhas pregações, mas eu quero dizer a ele que ele é um mestre, que ele ensina, e ensina muito bem, e que eu me considero sinceramente inferior. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que esse sentimento que nós temos que ter em nosso coração, de que o nosso irmão deve ser superior a nós, não deve haver soberba em nosso coração, mas nós precisamos sempre ter um coração humilde, um coração contrito, e isso em sinceridade. Nós temos aqui um tema, que é um tema que fala sobre a volta de Jesus. Se você observar aqui esse texto, nós vamos ver aqui 3 figuras. Nós vamos aqui ver 3 imagens, 3 figuras que clamam pela vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz, primeiro, o Espírito, a Bíblia diz a noiva, e a Bíblia diz que aquele que ouve. Então a palavra do Senhor fala do Espírito, é o Espírito Santo. A Bíblia fala da igreja, que é a noiva, e a Bíblia também fala, qualquer que ouça esta palavra, diga, vem. Então nós temos aqui um clamor. Nós temos aqui um desejo que está no coração do Espírito de Deus, quando ele diz, vem Senhor Jesus, vem. Nós temos um clamor que está no coração da igreja. Quando a igreja ela clama e diz, vem Senhor Jesus, e nós temos aqui uma orientação para todo aquele que ouve esta palavra, para que todo aquele que ouve esta mensagem também diga, vem, ora vem Senhor Jesus. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, e Jesus se apresentou, Jesus apresentou-se a João, e ele teve esta revelação, e ele disse que essas palavras, o próprio Jesus disse, olha, essas palavras, elas são verdadeiras, essas palavras, elas são fiéis. Eu lembro-me que em 1 João, no capítulo 2, lá no versículo 18, João escrevendo a sua primeira carta, lá no versículo 18, João diz assim, filhinhos, esta é a última hora. Então eu fico pensando, se lá naquele tempo, se lá naquela época, se lá naquele momento, João, há séculos e séculos atrás, disse, filhinhos, esta é a última hora. Imagina agora, que nós nesse tempo, que nós nessa época, que nós nessa geração, já estamos vivendo os últimos minutos. Porque João disse, é a última hora. Se é a última hora, naquele momento, naquela época, hoje estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na terra. Os últimos minutos da noiva do corpo que será arrebatada. Quem pode dizer amém? Eu quero usar nessa noite uma figura bíblica. Eu quero usar nessa noite um texto bíblico que traz um comparativo do relacionamento entre a igreja, entre a noiva, entre o noivo e o Espírito Santo. Lá na Velha Aliança, lá no Velho Testamento, muitas coisas que aconteceram eram figuras daquilo que projetava hoje na Nova Aliança. E eu quero citar um texto de Gênesis no capítulo de número 8. Aleluia. Perdoe-me aqui porque é da igreja e a minha esposa precisa atender. Amém? Aleluia. É a Terezinha, recorre para ela. Louvado seja Deus. Então eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo de número 8. Gênesis capítulo de número 8. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, Gênesis capítulo 8, a partir do versículo de número 6. Eu gostaria que você acompanhasse esse texto, que você desse a sua atenção, porque esta noite é noite de bênção. Essa noite é noite de vitória. Deus, quando reúne o seu povo, Deus reúne o seu povo para abençoar. Deus, quando congrega o seu povo, Ele congrega o seu povo para liberar a bênção, para liberar a vitória. Então, esta noite, não é apenas uma noite em que nós estamos comemorando mais um ano de existência do Evangelho Pleno aqui no Benedito Mendes. Esta é uma noite em que o Senhor escolheu para abençoar a nossa vida. Então eu não sei como você se encontra, eu não sei como você está, eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei quais os seus desejos, eu não sei quais os seus anseios, mas uma coisa eu digo a você, Deus está desejoso de abençoar a sua igreja.
Deus está desejoso de abençoar a minha e a sua vida nesta noite. A Bíblia diz que haviam 2 discípulos. Eles estavam a caminho de Emaús. Após a morte de Jesus, o Senhor ressuscitou. E esses 2 discípulos, a caminho de Emaús, não sabiam que Jesus ainda havia ressuscitado. E a Bíblia diz que aqueles 2 homens, eles estavam indo a caminho de Emaús, e eles conversavam consigo dos últimos acontecimentos, que era sobre a morte de Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo se aproxima daqueles 2 homens, 2 discípulos, mas eles não reconheceram que era Jesus. Eles não sabiam que ali era Jesus. Os seus olhos estavam encobertos para reconhecer que Jesus estava ali com eles, falando face a face. Então, Jesus, agora ele pergunta àqueles discípulos. Jesus, ele começa um diálogo dizendo: por que vocês estão aí tristes? Por que vocês estão aí andando pelo caminho triste? E eles olham para Jesus e dizem: acaso você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele começa a falar de Jesus. Olha, Jesus, varão, profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras. A Bíblia diz que aqueles discípulos testificaram que Jesus era poderoso em palavras e poderoso em obras. E aí naquele diálogo, em determinado momento, a Bíblia diz que Jesus fez menção de que ia seguir viagem. Mas aqueles 2 discípulos, sem reconhecer que era Jesus, dizendo: Senhor, vamos ficar aqui conosco, passa aqui a noite conosco, vamos tomar uma refeição, e depois o Senhor segue viagem. Eles param, Jesus vai com eles, e quando eles sentam para comer, a Bíblia diz que Jesus pega o pão, e Jesus ele parte o pão, e quando Jesus ele parte o pão, os seus 2 discípulos, aqueles 2 homens, abriram os seus olhos. A Bíblia diz que caíram dos seus olhos as escamas, eles reconheceram que era Jesus Cristo. E quando eles reconheceram que era Jesus, o Senhor desapareceu da presença deles. Então eles agora começaram a conversar um com o outro, dizendo: olha só, você não percebeu que quando nós estávamos no caminho, conversando com ele, o nosso coração ardia da palavra que ele falava? O nosso coração ardia da palavra de Jesus Cristo. A palavra de Deus ela é poderosa. E a palavra de Deus, quando encontra lugar em seu coração, ela realiza uma obra. Esta obra edifica, esta obra exorta, esta obra consola. Abra o seu coração hoje, porque o Senhor hoje tem uma grande vitória para entregar na sua vida. Quem pode dizer amém? Gênesis 8, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: ao cabo de 40 dias, que nós estamos falando e vamos ver acerca de Noé e da arca. Gênesis 8, 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca, soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar os pés, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Diga glória a Deus. Nós temos aqui uma... Eu não vou nem chamar de metáfora, não sei como é que chama. O senhor, por favor, que é mestre na teologia, me ajude. Nós temos aqui uma figura comparativa, se é assim que eu posso falar. Nós temos aqui uma sombra do que iria acontecer nos últimos dias, desde o princípio da criação até os últimos dias. Eu quero que você observe que a Bíblia diz que quando houve o dilúvio, que Noé entrou na arca com todos os animais, em determinado momento, a Bíblia diz que Noé soltou um corvo para saber se as águas haviam baixado.
A Bíblia diz no versículo 7 que soltou um corvo, o qual, tendo saído, nem voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. E depois ele soltou uma pomba, que é a rolinha. Não é esse pombo comum que a gente vê aí, não. É a rolinha. Soltou essa ave. E a Bíblia diz que aquela árvore, ela percorreu, ela sobrevoou, não havendo lugar onde pousar os pés, ela tornou a arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a mesma pomba, o mesmo pássaro, a mesma ave. Ele não soltou uma ave diferente. A Bíblia diz que ele soltou a mesma ave. E quando ele soltou aquela mesma ave, aquela ave percorreu e voltou com um ramo de oliveira no bico e trouxe para Noé. Noé esperou mais 7 dias e novamente soltou a mesma ave. E quando ela soltou pela terceira vez, a Bíblia diz que ela não tornou mais. Então eu gostaria que você entendesse o que a Bíblia nos fala nas entrelinhas acerca dessa situação. Primeiro, Noé solta um corvo. E aquele corvo que Noé solta, a Bíblia diz que ele não torna mais a arca. Ele fica percorrendo para um lado e fica percorrendo para o outro, mas para a arca, aquele corvo não volta mais. Eu quero que você imagine agora, as águas começaram a baixar. Todos foram mortos. As famílias que ali habitavam naquela terra, os animais, todos foram mortos. E quando as águas começaram a baixar, o que havia então na superfície? O que havia? Qual era a imagem que se conseguia ver naquele momento? Corpos apodrecidos. Os corpos das pessoas que foram mortas no afogamento do dilúvio. Os corpos dos animais que foram mortos no afogamento do dilúvio. E aquele corpo, quando foi solto da arca, ele começou a percorrer toda aquela situação. Ele não torna mais a arca. Por quê? Porque o corvo era ave de rapina. Então ele não tinha problema nenhum em pousar sobre os corpos podrificados que estavam ali. E ele se alimentava daqueles corpos podrificados que estavam podres. Então Noé agora solta uma pomba. E a Bíblia diz que aquele pássaro corre, voa, mas ele não encontra lugar onde pousar os pés. E ele torna para a arca. Aí nós temos aí, eu compreendo aí a atuação, o ministério, a atuação do Espírito Santo no início da criação. Nós sabemos que a pomba é um símbolo do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que ela percorre aquela área e não encontra lugar onde pousar os pés e torna, isso me recorda Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz em Gênesis 1 que, aleluia, a terra era sem forma e era vazia. A Bíblia diz que as trevas, olha, eu vou ler o texto para não errar, Gênesis 1:1, a Bíblia diz, a terra, aleluia, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2. Porém a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não pousou sobre as águas. Ele não tocou nas águas no início da criação. Ele somente pairava sobre as águas. Por quê? Porque não havia vida ali para o Espírito Santo tomar, para o Espírito Santo habitar, para o Espírito Santo tocar. Mas o Espírito de Deus não toca, não habita onde existe morte. É necessário ter vida para que o Espírito de Deus toque, para que o Espírito de Deus habite, para que o Espírito de Deus faça morada. Então, por isso que aquela pomba que é símbolo do Espírito Santo, ele não toca, ele não encontra lugar nenhum para tocar os seus pés, as suas patinhas, porque só havia morte. Só havia corpos mortos, não havia vida. 7 dias se passaram, Noé solta mais uma vez aquela árvore, a ave, e a Bíblia diz que ela retorna com um ramo de oliveira no bico. Aí já está simbolizando a atuação do Espírito Santo na velha aliança.
Sabemos que a oliveira, ela simboliza, ela representa Israel. Que o Espírito Santo representa, a pomba representa o Espírito Santo. E que aquela oliveira representa a nação de Israel. A atuação do Espírito Santo na velha aliança, nos profetas de Israel. Olha que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, na velha aliança, quem ele usava? Ele usava os profetas da nação de Israel. Mas ele não habitava. Ele apenas vinha, ele tocava e ele tornava, mas ele não permanecia. Por isso que aquela pomba que não é soltou, voltou apenas com um ramo de oliveira no bico. Por quê? Porque simbolizava a atuação do Espírito Santo na velha aliança. O Espírito Santo vinha, ele soprava no ouvido do profeta, ele falava no ouvido do profeta, e o profeta anunciava a vontade de Deus, mas o Espírito Santo tornava ao Senhor. A Bíblia diz que mais 7 dias se passaram, não é? Solta mais uma vez aquela pomba, e aquela pomba ela não torna mais. Ela sai e ela não volta mais. Nós estamos agora vendo a atuação do Espírito Santo na nova aliança. Por quê? Porque agora nós podemos ter vida através do Senhor Jesus. A Bíblia diz, vós estáis mortos em vossos delitos, em vossos pecados. Se nós não nos arrependermos, se nós não nascermos de novo, não podemos ser templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia! O Espírito de Deus, ele não habita onde há morte. O Espírito Santo não pode habitar onde existe morte. A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, no verso de número 37, Atos capítulo 2, versículo de número 37, aleluia. Atos 2, 37. A palavra do Senhor nos vai dizer, em Atos capítulo 2, acerca do cumprimento da profecia de Joel, da descida do Espírito Santo. E ali no dia de Pentecostes, todos os que estavam reunidos naquele lugar, eram cerca de 120 pessoas, incluindo a mãe de Jesus que estava ali. E ela foi batizada. Maria, mãe de Jesus, foi batizada com o Espírito Santo. E ela falou em línguas, assim como todos os outros discípulos que estavam ali naquele cenáculo. A Bíblia nos diz isso. Então, quando o Espírito Santo veio, desceu sobre aquelas 120 pessoas, e elas foram cheias e batizadas com o Espírito Santo, Pedro, a Bíblia diz no versículo 14, que Pedro se levanta e começa a discursar, porque as pessoas, elas começaram a dizer assim, olha, esses homens aí, eles estão bêbados. O que está acontecendo? A Bíblia diz que algumas pessoas disseram, eles estão embriagados. A Bíblia diz, irmãos, que todas as pessoas ficaram atônitas, perplexas, e elas perguntavam o que está acontecendo, o que está acontecendo. Umas diziam, eles estão bêbados. Então, o que eu entendo? Eu entendo aqui, abrindo um parêntese nessa pregação, nessa mensagem, eu entendo que Pentecostes, ele pode ser visto de várias formas diferentes. Eu entendo que o mover do Espírito de Deus pode ser visto de forma diferente. Quando o Espírito Santo moveu-se naquele cenáculo, quando o Espírito Santo encheu aquelas pessoas, então houve o quê? Houve alguns grupos distintos. Havia o grupo das pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Aquele grupo de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, elas profetizavam, elas falavam da grandeza de Deus. Havia um outro grupo de pessoas que estavam ali para ver o que estava acontecendo e ficaram perplexas, sem entender o que estava acontecendo, mas estavam ouvindo as grandezas de Deus em sua própria língua. Pois a Bíblia diz que quando o Espírito Santo tomou aqueles homens, aquelas mulheres, eles começaram a falar na língua materna deles, revelando e falando as grandezas de Deus. Então havia em Pentecostes o grupo das mulheres e o grupo dos homens cheios do Espírito Santo que profetizavam e anunciavam a grandeza de Deus. Havia um outro grupo, o grupo das pessoas que estavam ouvindo em sua própria língua as grandezas de Deus. Elas estavam sendo edificadas, elas estavam sendo abençoadas. Por quê? Porque um grupo de pessoas se consagrou e orou. Elas estavam ouvindo a grandeza de Deus, porque um grupo de pessoas disse, eu vou pagar o preço da oração e do jejum.
Elas estavam sendo tocadas por Deus, ouvindo a mensagem do céu, porque sempre 21 animais tomaram a decisão de obedecer a Deus, de jejuar, de consagrar, de buscar a Deus, pelas quais foram abençoadas. Bota no peito e diga: eu sou instrumento na mão de Deus para abençoar vidas. Se você não se considera um instrumento na mão de Deus para abençoar vidas, então você está fora do Evangelho. Você está distante do Evangelho. Porque essa intenção é que você seja um instrumento na mão de Deus para abençoar o teu próximo, para abençoar o teu vizinho, para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu colega. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, Deus quer usar você. Deus quer que você seja um instrumento. Deus quer te encher da vida do Espírito Santo. Deus quer te encher, Deus quer te usar para abençoar vidas. Glória a Deus. Mas também havia um grupo de pessoas que criticavam. Havia um grupo de pessoas que diziam assim: eles estão bêbados. Uma dessa da manhã eles estão embriagados, eles encheram a cara de cachaça. Pentecostes é isto. Quando o Senhor move-se com o seu Espírito, tem aqueles que são usados pelo Espírito, tem aqueles que são abençoados por quem é usado, mas sempre tem aquele que diz assim: tá aí, precisa se tremer tanto quando está cheio do Espírito Santo, precisa pular no meio da igreja quando está cheio do Espírito Santo, precisa estar rodando no meio da igreja para chamar atenção, precisa cair no chão para dizer que está cheio do Espírito Santo. Sempre vai ter alguém que canta. Sempre vai ter alguém que fala. Porque quando o Espírito de Deus se move, sempre haverá esses três grupos de pessoas: os usados, os que são abençoados, os que são usados, e os críticos. Não precisa pregar assim. Para você pregar, você precisa pegar o microfone e dizer: a paz do Senhor, igreja. Querido, presta atenção, escute. A Bíblia diz que quando Davi recobrou a arca da aliança, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou Davi. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Davi. Davi começou a pular no meio do povo. Ele pulou tanto, que as vestes dele subiram. E quando as vestes dele subiram, aí a esposa dele, a Mical, estava lá na janela e disse assim: que vergonha, que vergonha! Mas ele estava cheio do Espírito de Deus. Aleluia! Vamos a mensagem agora. Igreja, a palavra do Senhor nos diz lá em Atos que quando o Senhor tomou aqueles homens do Espírito Santo, eles começaram a profetizar, começou a indagação. Pedro agora tomou a palavra e eu fico maravilhado com a pregação de Pedro. Se você for ver no capítulo 2, a partir do versículo 14 até o verso 36, do verso 14 ao verso 36, é a pregação de Pedro depois do Pentecostes. Então Pedro se levanta e diz assim: ei, queridos, essas pessoas elas não estão embriagadas, esses homens não estão bêbados. O que está acontecendo é que o Senhor hoje está cumprindo a promessa que ele estava pregando no profeta Joel, quando disse que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Nossos filhos profetizariam, nossos velhos teriam sonhos, nossos jovens teriam visões, até sobre os escravos o Espírito Santo seria derramado. Mas eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, entendeu a mensagem de Pedro? A mensagem de Pedro foi essa. Esse é o cumprimento da promessa. E Jesus Cristo, vocês mataram. Olha a pregação. Olha a pregação de Pedro. Pedro disse assim: vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. Irmão, que pregação. Quem há de se converter numa pregação onde o pregador acusa as pessoas, ou melhor, não acusa as pessoas, onde o pregador passa na face das pessoas o erro que elas cometeram e dizendo: foi você que fez isso, foi você que fez isso, foi você que fez isso. Foi o que Pedro disse: vocês mataram Jesus. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 37 de Atos 2, no verso 37 de Atos 2, olha o que acontece. A Bíblia diz: ouvindo eles estas coisas. Que coisas? A mensagem de Pedro. A mensagem de Pedro que disse: vocês mataram Jesus.
Vocês crucificaram Jesus, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração. O coração daquelas pessoas ficou apertado, o coração daquelas pessoas ficou tremendo por dentro. Enquanto eles ouviam aquela pregação, aquelas pessoas estavam com o coração assim, todo por dentro, sabe, causando um incômodo. E a Bíblia diz, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? Nós ouvimos o que você falou, nós reconhecemos que nós erramos, nós reconhecemos que nós cometemos isso tudo que você falou, mas o que nós vamos fazer? A Bíblia diz que Pedro disse assim: arrependam-se dos nossos pecados. Se arrependam do pecado que você cometeu e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Escute, eu disse agora há pouco que o Espírito Santo não pode habitar no meio da morte. O Espírito Santo não habita onde tem morte. O Espírito Santo habita onde tem vida e vida de Deus. Pedro disse: arrependam-se. Se arrependam dos nossos pecados. E se vocês se arrependerem dos nossos pecados, vocês vão receber o dom do Espírito de Deus. Diga amém. E o interessante de tudo é que naquela pregação tão rígida, é que naquela pregação tão dura para algumas pessoas, a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas disseram: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. 3.000 pessoas disseram: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando Noé solta aquela ave pela segunda vez, ela traz consigo um ramo de oliveira, a atuação do Espírito Santo na velha aliança, mas nós estamos hoje debaixo da graça. Nós estamos em uma nova dispensação. Nós estamos numa aliança que é eterna. Se você for lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o texto que nós sempre utilizamos para a Santa Ceia, lá vai estar dizendo, quando Paulo recebe a instrução do Senhor, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 28, Paulo, ele diz assim, que esta, o Senhor lhe dizia, é a nova aliança no meu sangue. Nós estamos em uma aliança eterna. E esta aliança, ela é validada pelo sangue de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas em Apocalipse, quando nós lemos em 22:17, que diz que o Espírito e a noiva dizem, bem, sabe o que eu entendo? Eu entendo que não apenas o Espírito de Deus, mas a noiva de Cristo, que é a igreja, ela está em uma posição espiritual convicta, certa, de que está pronta para se encontrar com Cristo. Irmão, se você ler esse texto, você vai entender que esta igreja de Apocalipse 22:17 é a igreja do arrebatamento. É a igreja que está pronta para se encontrar, porque ela diz assim, ora vem Senhor Jesus, ou seja, esta igreja de Apocalipse 22:17 está dizendo, Senhor, ela está pronta para se encontrar contigo. Venha, Senhor, eu estou pronta para se encontrar contigo. E eu pergunto, nós estamos prontos para se encontrar com Jesus? Nós estamos preparados para se encontrar com Cristo? Porque esta igreja, esta igreja de Apocalipse 22:17, a igreja do arrebatamento, ela se considerava pronta para subir. E eu recordo que a Bíblia diz, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a igreja de Apocalipse 22:17 era uma igreja santa, que sabia que veria Deus, que se encontraria com o seu Senhor, que se encontraria com Cristo, porque era uma igreja que cria e buscava a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É o que a Bíblia diz. A santidade.
e a santificação, nós precisamos entender, em alguns minutos mais que me restam, nós precisamos entender que santidade, ela é uma posição. Santidade é uma posição. No momento em que você entrega a sua vida para Jesus, que nasce de novo, você é santo para ser introduzido no corpo de Cristo. Então a santidade é uma posição. Mas a santidade também é. A santidade também é um posicionamento futuro. Porque existe a santidade posicional, existe a santidade futura, é aquela que você só vai alcançar quando você estiver lá com Jesus no céu. Essa você só pode alcançar. Esse nível de santidade você só terá quando você morrer, que se encontrar com Jesus. Mas existe a santidade que o Senhor requer da nossa vida. É a santidade gradativa. É aquela que você se santifica a cada dia. É aquela que você diz assim: eu não vou assistir esse programa de TV porque este programa de TV me contamina. É a santidade que diz assim: eu não vou andar com esse tipo de pessoa porque esse tipo de pessoa me influencia para o mal. É o tipo de santidade que diz assim: eu não vou ter esse tipo de palavra que sai da minha boca, porque esse tipo de palavra que sai da minha boca, isso fere os princípios bíblicos, isso não agrada ao Espírito Santo. Essa é a santificação gradativa, é aquela que você paga o preço, é aquela que você anuncia, é aquela que você diz assim: a partir de hoje eu quero santificar a minha vida, a partir de hoje eu quero ser um instrumento de Deus. Eu me recordo no ano de 2000, eu já vou terminar a mensagem. Eu me recordo no ano de 2000, quando nós aceitamos a Jesus. Ouça aqui agora. Em 2000, em fevereiro de 2000, o Senhor me chamou. O Senhor levantou a minha tia que estava lá em São Paulo e deu a ela uma visão. E disse que ela viesse a Alagoas, porque tinha uma grande obra para realizar através da vida dela. Ela vem a Alagoas, ela me evangeliza e me ganha para Jesus. Volta para sua casa em São Paulo apenas ganhando a mim para Jesus. Deus deu uma visão a ela, sobre a minha vida. O Senhor falou sobre mim. Olha como isso é importante. Deus tirou alguém lá de São Paulo para me resgatar, porque é um projeto na sua vida e na nossa vida. Aleluia. E ali naquela manhã, estava eu, minha esposa, nossos filhos pequenos, a minha tia, a minha avó, a minha mãe, naquele dia de fevereiro de 2000. E aí, Marcos 16, que está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ela olha para mim e diz: Wellington, você quer aceitar Jesus? Eu digo não. A minha mãe, minha mãe olha para mim e diz assim: meu filho, você não quer que Jesus esteja na sua vida? Eu disse: sim, mãe, claro que eu quero. Então, diga que você aceita. Então eu disse: eu quero. Quando eu disse eu quero sim Jesus na minha vida, naquele momento eu comecei a chorar. Eu chorei. Parecia uma criança que tomou o pirulito dela, ainda deram uma tapa no menino. Se você pegar um menino, tomar o pirulito na boca dele e dar uma tapa nele, o menino vai morrer de chorar. Parecia uma criança que havia tomado o pirulito e estava apanhado. Eu chorei, parecia que eu não ia parar mais. Eu não entendi o que estava acontecendo. E hoje eu entendo. Era a obra regeneradora do Espírito Santo. E quando o Senhor me chamou naquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu disse: a partir de agora, eu disse comigo mesmo. Eu não abri a boca, eu falei. Eu disse comigo mesmo: a partir de agora, eu tomo a decisão de tudo o que eu estiver fazendo de errado, eu agora vou deixar de fazer errado para fazer a coisa certa. E aí eu comecei a jejuar, porque eu já sabia que tinha jejum, eu já sabia que tinha batismo com o Espírito Santo, eu já sabia que Deus falava, que Deus revelava, que Deus dava visão, embora eu não vivia nada daquilo, mas sabia. Nós fazíamos parte de um grupo, eu e minha esposa fazíamos parte de um grupo religioso, que a gente ela era muito famosa, aquele grupo lá. E agora a gente era cristão evangélico. Eu comecei agora a jejuar 3 vezes por semana. Eu jejuava 24 horas por dia, 3 vezes por semana. 72 horas por semana eu jejuava. Sem comer e sem beber nada. Eu não comia e eu não bebia nem água durante 24 horas, 3 vezes por semana. Então imagine, hoje eu tenho 73 quilos. Na época eu tinha 51, era 52. 51 quilos.
Quem tem 51 quilos aqui? Tem alguém de 51 quilos? Algum desses adolescentes aí tem 51 quilos? Não? Irmãos, eu tinha 51 quilos, hoje eu tenho 73. Eu tinha 51 quilos, eu jejuava 3 vezes por semana, não comia, não bebia nada. Sabe o que aconteceu comigo? Desmaia, vai para o hospital. Ficava morrendo no hospital, morrendo no hospital, de tanto ficar sem comer e sem beber. Mas quando eu aceitei Jesus, que disse, eu vou jejuar e orar, porque eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que eu tenho direito. Novo convertido. Novo convertido. E eu comecei a orar e jejuar. Naquele mês, estava trabalhando lá no trabalho que eu trabalhava na época. Eu trabalhava numa rádio. Eu era locutor. 10 da noite. Trabalhando lá. 10 da noite. Olhei para o relógio que fica na minha frente. 10 da noite. E eu fiz oração. E eu passei minha cabeça ali. E eu disse, Espírito Santo, encha-me da sua presença. E quando eu disse, Espírito Santo, encha-me da tua presença, naquele momento, Jesus entrou naquele estúdio, me batizou com o Espírito Santo. E eu comecei a orar em línguas e me alegrar e pular, e orar em línguas e orar em línguas. Naquele mesmo mês, naquela mesma quinzena, eu me consagrei. Eu jejuei, eu orei e eu disse, Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Me usa, Senhor. Me usa com o teu Espírito. Igreja, a partir dali, muitas coisas começaram a acontecer. Eu disse, Deus, eu quero a minha esposa para Jesus. Naquela semana, a minha esposa chegou para mim e disse, Wellington, vamos para a igreja. Eu, frequentando a igreja evangélica, e ela, a outra igreja. Eu digo, eu vou com você, na sua igreja. Mas quando chega no meio do caminho, pode dizer assim, não é a minha não, é a sua igreja. Eu digo, ô glória. Chegamos à igreja. Na hora que o pastor estava pregando, na época, a primeira igreja, a igreja que ela aceitou Jesus não foi o evangelho pleno não, viu? Na hora que o pastor terminou de pregar, disse assim, quem nessa noite quer aceitar Jesus como Senhor e como seu Salvador, o canto do meu falado, eu fiquei. Porque eu sabia que quem fazia a obra era Jesus, não era homem nenhum. Não adiantava eu dizer assim, vai aceitar Jesus se o coração não queria, se a alma não queria, se a alma não desejava Jesus. Mas ela foi, me cutucou e disse, eu quero aceitar Jesus, eu quero ir lá na frente. Eu digo, venha minha filha. E ali ela entregou a vida para Jesus. E ali ela começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. Chegamos no Evangelho Pleno. E num culto de domingo, onde um grupo da igreja do Evangelho Pleno foi lá pregar a palavra. Eu estava na portaria, a igreja cheia, lotado de gente, lá no Evangelho Pleno, na rua da Vila Maria, irmão. Eu na portaria recebendo os irmãos, e a minha esposa que fazia parte do grupo, lá na primeira banca vestida de preto, toda de preto, eu me lembro, toda de preto. Ela levantando a mão no louvor, de repente, eu vi aquela baixinha. O Espírito de Deus, ele não habita onde é morte. O Espírito Santo, ele habita onde tem vida. A vida de Deus. Hoje, nesta noite, Deus quer levantar você. Hoje, nesta noite, Deus quer encher você da presença dele. Deus quer fazer de você um instrumento. Escute. Às vezes nós estamos tão fragilizados com a situação que nós queremos que o outro chegue para nós e profetiza. Deus, eu vou no culto. Eu vou fechar até a Bíblia para não pregar mais. Vou fechar até a Bíblia. Deixa eu fechar a Bíblia, viu, irmão? Aleluia. A Bíblia aqui a Bíblia do início da minha fé. A coitadinha está só na mesa. Às vezes nós estamos tão fragilizados com os problemas, com as dificuldades. Que a gente chega na igreja, a gente já sabe que é assim. Jesus, usa o pregador, Senhor. Usa o pregador, meu Deus. O Senhor fala comigo. Meu Deus, usa a pessoa Luzia que é profeta para revelar na minha vida. Se for comigo, está aí, meu filho. Essa é a minha revelação. Ai, Senhor, fala. Não me da igreja, fala comigo. Se tu não fala comigo, Senhor, eu não vou na tua igreja. Mas Jesus quer usar você para o teu irmão.
Enquanto você se coloca de contador diante de Deus, dizendo, Deus, fala comigo, Deus vai com você, e parece que eu estou ouvindo uma tarde, dizer assim, meu filho, eu quero usar você, eu quero te usar. Deus quer usar você. Ele não tem ninguém aqui mais importante do que ninguém. Não tem ninguém mais alto, mais baixo. Não tem ninguém aqui. É mais santo, ou menos santo. Todos somos santos, o mesmo barro. Todos temos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, mas o Senhor nos deu, porque recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Lembre-se, Apocalipse 22 e 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, aquele que ouve, diga. Mas o final do texto diz assim: quem quiser, aquele que queira, venha e beba de graça da água da vida. Se você quer, então venha. Venha da vida que chama-se o Espírito Santo. Deus vai colocar restrições nenhuma. O Senhor Jesus não está pondo restrições. Deus não está pondo divisões. Ele está dizendo, basta apenas que você queira. Se você quiser, você precisa vir. Você não pode ficar. Você precisa vir. Quem quer, venha. Ou seja, posicione-se. Venha e beba da água da vida do Espírito Santo. Eu convido você a se colocar de pé. Eu peço que você fique de pé nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração agora. Aleluia. Nós vamos estar orando. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida. Eu não sei o que você quer, o que você deseja, mas uma coisa eu sei: Deus quer usar você, Deus quer encher você, Deus quer tomar você para fazer de você um instrumento em suas mãos. Aleluia, aleluia. Aleluia.